Bom dia a todos aqui presentes também. Então a gente vai dar continuidade agora ao nosso estudo dessa escritura maravilhosa que é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é considerado uma encarnação literária de Krishna. É dito que no próprio Bhagavatam, que após a partida de Krishna, né, desse mundo, o Bhagavatam ele se manifesta, né, para que a gente possa ter acesso aos princípios, né, do Dharma, ter acesso à religiosidade, ter acesso à espiritualidade e acesso direto à pessoa suprema, né, Bhagavan, Shri Krishna, que é revelado nas páginas do Srimad Bhagavatam. Em especial, nós somos muito afortunados por ter acesso a essa literatura, não só traduzida, mas também comentada por um grande devoto, que é Srila Prabhupada, né? Fundador Acharya da ISKCON, nosso mestre querido. Então, assim, nós somos muito afortunados em poder beber, assim, dessa fonte, né, fidedigna, ou seja, de uma pessoa que está conectada ao Guru Parampara, né? Então, assim, os Vedas foram falados originalmente para Brahma, né, que é quem está falando desse capítulo aqui. A gente está lendo sobre o Senhor Brahma, e foi Brahma que recebeu esse conhecimento originalmente, né? Como o próprio Bhagavatam fala logo no começo, no primeiro verso, né? E a gente, não sei se você se lembra do primeiro verso do Bhagavatam, se lembra? Eu lembro que ele cita que Brahmaji recebeu esse conhecimento no coração, né? Exatamente. Então, o primeiro verso diz assim: Shri Krishna, o filho de Vasudeva, ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna porque Ele é a verdade absoluta, a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos materiais, né? Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico no coração de Brahmaji, o ser vivo original, né? Esse conhecimento védico é revelado originalmente no coração de Brahmaji. Então, isso é revelado no Bhagavatam, no primeiro verso. É um verso um pouco longo, né? Não vou ler ele todo. Mas hoje a gente vai ler o verso número 18, não é isso? Do Srimad Bhagavatam, do canto 2, capítulo 9, intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. Então, antes de começar, vamos novamente para a primeira linha do primeiro verso do Bhagavatam, que é Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Assim, na mais escura região da ignorância, mais no mestre espiritual, abre meus olhos com a chote do conhecimento, a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharneni Vishesha Shinivara. Então eu vou ler o verso em sânscrito e a tradução literal. Tadarshana pariputantaro risyatanu prema bharashru lochana nanamapadam bhujam asya vishwasre yatparamaham syayena patadigamyate. Então, lendo a tradução palavra por palavra, acho que é legal também a gente ler a tradução de cada palavra. Vocês podem repetir, por favor? Por aquela audiência do Senhor. Por aquela audiência do Senhor. Darshana. Audiência. Ahlada. Alegria. Pralada. Né? Pralada, pralada, né? Aquele que dá alegria pralada, né? Ele ensina Deus, né? Então, alada quer dizer alegria. Pralada,
Paripluta, dominado. Pode pedir para não fazer isso agora, por favor. Antara, dentro do coração. Rishya, em pleno êxtase. Tanu, corpo. Prema Bhara, em pleno amor transcendental. Ashru, lágrimas. Lochana, nos olhos. Namana, prostrou-se. Pada Ambujam, sob os pés de lótus. Asya, do Senhor. Vishwasri, o Criador do Universo. Yad, que Paramahansa Yena, pela grande alma liberada. Patha, o caminho. Abhigamyate, é seguido. Agora eu vou ler a tradução literal do verso e depois o comentário dado por Srila Prabhupada. O Senhor Brahma, vendo então a personalidade de Deus em sua plenitude, estava com o seu coração dominado pela alegria e assim, em pleno amor e êxtase transcendentais, ficou com os olhos cheios de lágrimas de amor. Ele então prostrou-se diante do Senhor. Este é o caminho da mais elevada perfeição para o ser vivo Paramahamsa. Então vamos ler o significado. No início do Srimad Bhagavatam afirma-se que esta grande literatura destina-se aos Paramahamsas, Paramonirmat Saranam Satam. Isto é, o Srimad Bhagavatam é para pessoas inteiramente livres da malícia. Então, vou ler esse primeiro verso, não o primeiro, desculpa, o segundo verso, né, do primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, que o Prabhupada citou aqui, tá? A gente leu parte do primeiro, né, que fala que o conhecimento védico foi revelado no coração de Brahmaji, né? Depois, na sequência, logo no verso 2, ele comenta, né, Prabhupada ele cita uma parte desse verso que a gente vai ler agora na íntegra. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que estão totalmente puros de coração. Ou seja, Paramahamsas, né? Uma pessoa que atingiu a liberação, né, do cativeiro material. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as 3 classes de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus, com a necessidade de qualquer outra escritura. Então, logo, alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Srimad Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do coração. Então, aqui fala assim, qual é o antídoto, né, para que nós possamos desenvolver esse amor puro por Deus que já está latente nos nossos corações. Ou seja, é ouvir essa mensagem do Srimad Bhagavatam submissamente, né? Ou seja, submissamente não é que a gente vai aceitar isso cegamente, né? Esse conhecimento não é que ele vai ser aceito cegamente, pelo contrário, né? Mas submissamente é entendendo a nossa limitação, né? Nós temos sentidos imperfeitos, propensão a enganar os outros, estamos sujeitos a nos iludir, e também estamos sujeitos a cometer erros, né? Então, assim, entendendo a nossa limitação, uma pessoa que entende tudo isso, ela se aproxima de um mestre espiritual para receber esse conhecimento que foi revelado pela Pessoa Suprema, né? O Bhagavatam, ele foi revelado por Narada para Srila Vyasadeva. Então, assim, Vyasadeva é uma encarnação literária de Krishna, né? E ele comenta o Vedanta Sutra, né? Então, é um comentário natural do Vedanta Sutra, né, pelo próprio autor dessa obra, né? Que é assim, a essência de todos os Vedas. Então, assim, os Vedas, eles não, o Veda, né, esse conhecimento, ele foi revelado originalmente para Brahma, ou seja, por Krishna. Então, por isso que ele é conhecido como a Paurusheya, né, uma característica, né, uma denominação para os Vedas. Ou seja, porque não é um conhecimento criado por um ser humano. A Paurusheya quer dizer sobre-humano, porque é revelado pela Pessoa Suprema, que não tem sentidos imperfeitos, não está sujeito à influência dos 3 modos da natureza material, né? Como cada um de nós. Então, assim, o antídoto, né, para essa nossa
doença material é ouvir o Srimad Bhagavatam, porque é uma mensagem pura, né? É um conhecimento imaculado. Então vamos lá, continuando a leitura do significado. Na vida condicionada, a vida maliciosa começa de cima, a saber usar de malícia com a suprema personalidade de Deus. A personalidade de Deus é um fato estabelecido em todas as escrituras reveladas, e no Bhagavad Gita menciona-se especialmente o aspecto pessoal do Senhor, tanto que a última parte desta grande obra enfatiza com destaque que a pessoa deve render-se à pessoa suprema para livrar-se das misérias da vida. Então, assim, o Bhagavad Gita, ele assim, nos estimula essa rendição amorosa à pessoa suprema, né? De uma maneira assim, muito natural, gradual também, né? Obviamente. Mesmo Arjuna, essa rendição que Arjuna teve, né? Ele praticou na sua vida, foi nada mais nada menos do que o cumprimento das suas atividades, né? Materiais, assim, como um chefe de família, como um guerreiro, mas fazendo tudo isso em consciência de Krishna, né? Porque, como explicado no próprio Bhagavatam, que a perfeição das nossas atividades é a satisfação da pessoa suprema, né? Do cumprimento, né, das nossas atividades é a satisfação da pessoa suprema. Ou seja, Krishna não fala, não cumpra suas atividades nesse mundo, não. Continue fazendo o que você faz, mas com pensamento em mim, né? Então, continuando. Infelizmente, pessoas com antecedentes ímpios não acreditam na personalidade de Deus e todos querem se tornar Deus, embora não tenham nenhuma qualificação. Esta natureza maliciosa, na alma condicionada, continua até a fase em que a pessoa quer se tornar una com o Senhor. E assim, nem mesmo o maior dos filósofos empíricos, que especula em tornar-se uno com o Senhor Supremo, pode tornar-se um Paramahansa, porque tem uma mente maliciosa, né? Então, aqui fala, o Prabhupada usa muito essa palavra maliciosa, né? Uma pessoa que tem malícia, né? O que deseja explorar os recursos da natureza material, né? Que quer se assenhorar, né? Ou seja, que se priva dessa compreensão de que Krishna é o Bhoktaran, né? É o desfrutador supremo, né? É o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, e é o nosso maior bem-querente, nosso maior amigo, né? Que está situado no coração de todos, né? O amigo de todos. Então, uma pessoa que se priva disso, ela está sujeita às 3 misérias, né? Porque naturalmente ela vai se identificar com esse corpo, e esse mundo material é um lugar de misérias, né? Ou seja, misérias causadas pelo corpo ou pela mente, misérias causadas por outras entidades vivas e por fenômenos da natureza, né? Mas uma pessoa que se situa na plataforma de Brahman, né, que é o início da vida espiritual, né, compreender que nós somos esse corpo, somos uma alma espiritual, a partir daí ela começa a praticar serviço devocional puro, né? Mas é interessante que o próprio serviço devocional ele nos coloca nessa plataforma de Brahman, né? Ou seja, nos dá essa capacitação para realizarmos que não somos esses corpos, né? Porque a ocupação em serviço devocional ela é por si só espiritual, né? Não é uma ocupação material, né? Você pensar em Krishna, por mais que você esteja usando a mente, que é material, você espiritualiza a mente, purifica a sua mente, né? Você cozinhar um alimento, que é uma atividade material, né, e oferecer esse alimento para Krishna e saborear esse alimento, né, que você vai estar ocupando a sua língua, né, enfim, seus sentidos, né, assim, ao ingerir esse alimento, né, você vai estar ocupando aparentemente uma atividade material, mas ela se espiritualiza, né, porque você estava fazendo isso não para você, mas para Krishna. E aquele alimento que você oferece a Krishna, ele se espiritualiza. Então você vai também purificar os seus sentidos, sua língua, o seu paladar, você vai refinar o seu paladar. Então você também vai se tornar consciente de Krishna ao preparar um alimento, porque você não faz para você apenas, você faz para Krishna, né? E por ser parte integrante de Krishna, automaticamente nós experimentamos uma autossatisfação, né? Então, e gradualmente a gente vai realizando, né, que nós temos uma relação eterna de amor com Krishna. Então, esta natureza maliciosa da alma condicionada continua até a fase em que a pessoa quer tornar-se una com o Senhor. E assim, nem mesmo o maior dos filósofos empíricos, que especula em tornar-se uno com o Senhor Supremo, pode tornar-se um Paramahansa, porque tem uma mente maliciosa. Portanto,
A fase da vida Paramahansa só pode ser alcançada por aqueles que estão fixos na prática de Bhakti Yoga. Esta prática de Bhakti Yoga começa se a pessoa tem a firme convicção de que o simples desempenho do serviço devocional ao Senhor em pleno amor transcendental pode elevá-la à fase de perfeição máxima da vida. Brahmaji acreditava nesta arte de Bhakti Yoga. Ele acreditou quando o Senhor o instruiu a executar a austeridade, e ele desempenhou o trabalho com grande penitência, e assim alcançou grande sucesso, e viu os planetas Vaikunthas e o Senhor por intermédio da sua experiência pessoal. Ninguém pode alcançar a morada do Supremo, valendo-se de algum meio mecânico, como a mente ou uma máquina. Então, assim, Prabhupada fala que não dá para alcançar o planeta de Krishna, o mundo espiritual, simplesmente nos valendo da mente material ou uma máquina, como os cientistas tentam alcançar o planeta Lua com uma máquina em Marte, por aí vai. Mas pode alcançar a morada do Senhor, Vaikuntha Loka, quem segue os simples processos de Bhakti Yoga, porque o Senhor só pode ser compreendido através do processo de Bhakti Yoga. Isso Krishna fala no Bhagavad Gita, Bhakti-amana Abhigyana, ele fala que somente através do serviço devocional que alguém pode alcançar a minha morada, Bhakti-amana Abhigyana Yavanyachasmitata. E quando mediante essa ocupação, ele me compreende como eu sou, ele pode entrar no reino de Deus, Então, essa compreensão acerca de Krishna, ela vem à medida que a gente lê o Bhagavata mesmo, à medida que a gente lê o Krishna Book, à medida que a gente lê os significados de Srila Prabhupada, Essa compreensão, ela vem à tona, Porque também no Chaitanya Charitamrita é explicado que esse amor por Krishna, ele está latente nos nossos corações, E ele é despertado através desse processo de ouvir sobre Deus. Então, o Senhor Brahmaji estava de fato sentado em seu assento de lótus, e de lá, onde executou o processo de Bhakti Yoga com muita seriedade, ele pôde ver os planetas Vaikuntha, com toda a sua variedade, bem como o Senhor em pessoa e seus associados. Seguindo os passos do Senhor Brahma, qualquer pessoa, mesmo hoje em dia, pode alcançar a mesma perfeição, trilhando o caminho do Paramahamsa, como se recomenda nesta passagem. O Senhor Chaitanya também provou que os homens desta era adotassem este método de autorrealização. A pessoa deve primeiro, com toda a convicção, acreditar na personalidade de Deus Shri Krishna, e sem fazer esforços para compreendê-lo através da filosofia especulativa, ela deve preferir ouvir o que fala sobre ele o Srimad Bhagavad Gita e mais tarde o texto do Bhagavatam. Devemos ouvir os comentários de uma pessoa Bhagavatam e não de um profissional ou de um Karmi, Jnani ou Yogi. Obviamente, quando o Prabhupada fala aqui de Karmi, ou seja, é aquelas pessoas que adoram diferentes semideuses para obter benefícios materiais, Aquelas pessoas, em outras palavras, que estudam os Vedas para se beneficiar materialmente, mas sem essa inclinação para o serviço amoroso à Pessoa Suprema. Porque o Bhagavad também fala, seja você sem desejos, ou se você tiver todos os tipos de desejos, ou mesmo se você tem desejo de se libertar do mundo material e se fundir no absoluto impessoal, você não deve poupar esforços para praticar Bhakti Yoga, Então, mesmo que nós tenhamos desejos, devemos praticar Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga vai nos conceder a perfeição, Então, e o Jnani é aquela pessoa que deseja alcançar a liberação impessoal, e o Yoga é aquele que medita em Paramatma. E o Bhakti Yoga, ele realiza todos esses três aspectos. Ele pode satisfazer seus sentidos, materialmente falando, Krishna também pode satisfazer os sentidos do devoto, o desejo material, E o Jnani, para o Jnani, é aquela pessoa que deseja se libertar, o devoto também se liberta do condicionamento material. E para o Yogi, que deseja realizar Paramatma, o devoto também realiza Krishna no coração, Ele vê Krishna tanto dentro quanto fora de tudo, Chama Sundara. Este é o segredo para entender essa ciência. Não é preciso estar na ordem de vida renunciada. A pessoa pode permanecer em sua atual condição de vida, mas deve buscar a associação de um devoto genuíno do Senhor e ouvir com fé e convicção enquanto ele fala a mensagem transcendental do Senhor. Este é o caminho do Paramahansa,
que aqui se recomenda. Entre os vários santos nomes do Senhor, ele também é chamado de Adita, ou aquele a quem nenhuma outra pessoa jamais pode conquistar. Ou seja, Krishna é Adita, ele é inconquistável, ninguém pode conquistar Krishna. Mas tem uma coisa que conquista Krishna. O que é essa coisa? Hã? Bhakti. Isso devocional puro. Bhakti, né? Nós somos devotos puros, mas o serviço devocional ele é puro, né? Porque ele é dado pelo mestre espiritual. E se nós seguimos as instruções do mestre espiritual, automaticamente nós também atraímos a atenção de Krishna, né? Contudo, ele pode ser conquistado pelo caminho do Paramahamsa, ou de uma alma liberada, né? Ou seja, seguindo os passos, né, de uma alma liberada, como foi entendido e mostrado na prática pelo grande mestre espiritual, o Sr. Brahma. O Sr. Brahma, em pessoa, começou este Paramahansa Panta, ou seja, esse caminho, né, de seguir os Paramahansas, em suas seguintes palavras. Então, aqui é um verso que é falado por Brahma. Gyane prayasam udapasya namanta eva. Não. Gyane prayasam udapasya namanta eva. Jivanti samukaritam bhavadiyavartam. Stane stita shrutigatam tanuvam manobhir. Ye prayashoditadito Pyasitais trilokyam. O Senhor Brahma disse: ó meu Senhor Krishna, o devoto que abandona o caminho da especulação filosófica empírica, cujo propósito é imergir na existência do Supremo. Desculpa, eu vou ler um pouco de água. Então eu vou ler novamente. Ó meu Senhor Krishna, o devoto que abandona este caminho da especulação filosófica empírica, cujo propósito é emergir na existência do Supremo, e se ocupa em ouvir tuas glórias e atividades narradas por um sábio ou santo autêntico, e que leva uma vida honesta no cumprimento de seu dever na vida social, pode conquistar tua simpatia e misericórdia, embora sejas adita ou inconquistável. Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 13. Este é o caminho dos Paramahansas, que o Senhor Brahma pessoalmente seguiu e depois recomendou àqueles que querem alcançar a perfeição, o perfeito sucesso na vida. Shila Prabhupada aqui. Então, aqui Brahmaji ele fala, né, sobre a importância de ouvirmos dos sadhus, né, das pessoas santas, e seguir os passos dos sadhus, né? Ou seja, Sangatyaga, né, rejeitar a associação de pessoas com mentalidade mundana, né, na medida do possível, evitar, né? Ou seja, obviamente que a gente precisa interagir com esse mundo, né, seja no trabalho, seja na família, com pessoas que não estão tão interessadas na consciência de Krishna, isso é inevitável, mas nós não precisamos absorver todo o lixo, né, que essas pessoas às vezes nos trazem, que muitas vezes vem lixo, às vezes vem coisas boas, mas às vezes vem lixo, né? Se nós já temos lixo, né, mesmo praticando Bhakti Yoga, né, então esse mundo tem muito lixo, né? Começando por dentro de nós, né? Começando dentro de nós. Então esse processo começa com a autopurificação mesmo, né? Então, à medida que nós nos purificamos, nós começamos a identificar o que é favorável, o que é desfavorável, né? E começamos a trilhar esse caminho de Bhakti Yoga, né? Ou seja, seguindo os passos das pessoas santas, né? Sangatyaga Satovrite, né? Satovrite é seguir os passos das pessoas santas, né? Então, isso é muito importante. Isso começa com Brahma. Brahma, ele começou a seguir os passos de Krishna quando ele ouviu tapas, né? Tapas é austeridade. Então, Krishna se manifestou na forma desse som, né? E ele entendeu a mensagem e praticou a austeridade, né? Então, muitas vezes, nós recebemos essa instrução diretamente do mestre espiritual, né? E o mestre espiritual também é um representante de Krishna, né? Então, muitas vezes, Krishna vai falar para a gente através da pessoa do mestre espiritual ou de uma pessoa santa, uma pessoa que segue um mestre espiritual também, né? E essa orientação deve ser levada a cabo, né? Para que a gente possa, enfim, levar uma vida piedosa na consciência de Krishna, né? Uma vida consciente de Krishna, cumprindo o nosso dever, né? Mas ao mesmo tempo cultivando o Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga é esse remédio mesmo, assim, que vai fazer com que a gente desperte aquilo que já está no nosso coração, mas está encoberto.
né? Então, o Bhakti Yoga começa com Shraddha, né? Essa fé inicial que nos conecta aos sadhus, né? Aos devotos, às pessoas santas. E na medida que a gente se associa com o devoto, a gente naturalmente se inclina a fazer o que eles fazem. Né? Então, antes a gente cozinhava e comia qualquer coisa, né? Sem nenhum critério, né? E achava que aquilo era o máximo. Né? Mas quando a gente se associa com o sadhu, você já entra no templo, você sente o cheiro de ghee, né? Aquele alimento está sendo oferecido para Krishna, aquele aroma do incenso, uma música, uma dança, mas é uma música, uma dança que visa a satisfação de Krishna. Então, tudo que você fazia lá fora, você passa a fazer mais para a satisfação de Krishna. Então, você começa a praticar Bhakti Yoga, né? Naturalmente. E aí, à medida que a gente pratica Bhakti Yoga, o que acontece? Anartha Nivriti, a purificação do coração vem à tona. Né? Ou seja, todo o lixo do nosso coração é gradualmente retirado, né? Dia após dia. E aí você, praticando Bhakti Yoga, vem Anartha Nivriti, né? Bhajana Kriya, né? Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, prática devocional, Anartha Nivriti, purificação do coração. Né? E depois vem... Né? Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, aí você se fixa. Depois de muito Anartha Nivriti, você se fixa, né? Porque assim, não é que praticou Anartha Nivriti, se fixa, né? Praticou Bhajana Kriya, purificou o coração, você precisa de muita Bhajana Kriya, né? Muito cantar Hare Krishna para se fixar mesmo e não sofrer mais a influência dos modos inferiores da natureza material, paixão e ignorância, né? Enfim, nisto é muito raro, né? Está fixo, né? Uma pessoa que está em Nishta, ela está no mínimo em Brahma Bhuta, ela está situada na sua posição constitucional, assim, ela entendeu que ela não é o corpo, que ela é uma alma espiritual, então Maya já não atua muito nela, né? Enfim, a pessoa fixa também é a pessoa que realizou, que ela canta constantemente os santos nomes de Krishna porque ela é humilde, né? Ela tem essa característica da humildade, ela está pronta para oferecer todo o respeito aos outros, não espera respeito em troca, né? Enfim, ela também não espera ser honrada, né? Então é muito raro. E aí depois de Nishta, ela alcança um gosto, né, pela vida espiritual, naturalmente, porque a mente dela já não está mais tão agitada, né? E desse gosto, ela alcança uma atração espontânea, natural por Krishna, a Shakti, né? E ela olha a deidade notar, ela verte lágrimas nos olhos, ela se emociona, ela contempla, ela canta os santos nomes também, ela sente um êxtase, um sabor muito especial por cantar a Krishna, por ler o Bhagavatam, né? Enfim, por aí vai. Ela se sente atraída naturalmente por tudo que está relacionado a Krishna, né? Mesmo a natureza material, quando ela contempla a natureza material, ela se lembra de Krishna, né? Automaticamente. Seja o que for, remete a ela essa lembrança de Krishna, né? Seus passatempos, etc. E depois a Shakti, né? Depois de a Shakti, ela experimenta Bhava, que é esse amor por Krishna, né? Bhava é quase amor puro, praticamente, manifesta sintomas de amor, né? E Bhava é comparado aos raios do sol, né? O sol é prema, esse amor puro por Krishna. Então, assim, Bhakti Yoga é um processo gradual, né? Que começa com a associação, nessa associação com os sadhus, né? E o apego aos sadhus é a causa da liberação. Kapila Deva fala isso para sua mãe Devahuti, né? Que o apego aos sadhus é a causa da liberação. Porque não tem como a gente não se apegar a algo ou a alguém nesse mundo, né? É natural o apego. O não estar desapegado demasiadamente não é natural. Né? Porque o apego é natural, não. A alma ela deve se apegar às coisas boas, né? Ou seja, se apegar a Krishna, se apegar aos devotos, se apegar ao serviço devocional. E desse modo a gente vai se desapegando gradualmente das coisas temporárias, né? Que nos causam um certo prazer, né? Uma certa euforia, né? À medida que nós colocamos o contato em sentidos, né? Em contato com os objetos dos sentidos, mas tudo passageiro. Ao passo que quando nós colocamos os sentidos em contato com o Srimad Bhagavatam, né, com o serviço devocional, automaticamente nós experimentamos gradualmente esse amor por Deus que está latente em nosso coração. Ok? Então, eu vou agradecer a participação de vocês, a atenção, a generosidade de ficarem até agora assistindo, participando dessa programação matinal. Obrigado por vocês terem participado desde cedo do Mangalarati, por estarem muito diariamente, né, seguindo esse satsanga, então, que é muito enriquecedor, né? Prabhupada ele pediu para que a gente
realmente participasse, né, desse programa matinal, porque é o programa mais favorável para a prática espiritual, de modo que a gente possa, enfim, começar o dia bem, né? Então é isso, eu vou parar por aqui, desejo a todos vocês uma excelente japa, né? Na sequência a gente também canta japa. E antes de finalizar, eu vou ver se tem alguma pergunta. Acho que não tem nenhuma pergunta, só comentários. Peraí que a gente já vai fazer alguns anúncios antes de finalizar. Eu vou cumprimentar aqui a Samantha Barros Correia. Bom dia, Samantha. Hare Krishna. Luana, olá, Luana. Não, é Lua Maria. É Luana Maria, isso mesmo. É professora de yoga? Não, acho que ela fez coisa de seco. Não me lembro agora do rosto dela aqui. Acho que não. Carla Shimizu. Olá, Carla, Hare Krishna, bom dia. Tati Mabê, bom dia, Tati, Hare Krishna. Clécio, bom dia, Clécio, quanto tempo eu não vejo você por aqui. O Júlio Gonçalves, olá, Júlio, bom dia. Malu Marquesa, que é Manjari Priya, bom dia, Manjari Priya. Luciano, Hare Krishna, Luciano, bom dia. Maurino, sim. Nancy Farias, bom dia, Nancy Farias, Hare Krishna. Bom dia, pessoal, muito obrigado pela participação. E aqui no Facebook, desculpa, no Instagram, né? Não é mais Facebook. Não, desculpa, no YouTube. Matajiro Kamaduki, Jai Guru e João Miranda. Tem 6 pessoas aqui, mas só 3 comentaram. Bom, é isso. Então, hoje a gente tem a programação no templo, à noite, né? À tarde. Qual é o programa? 18 horas. É o Mantra Vedic Lounge. É o programa Vedic Lounge, né? E a gente vai ter o quê? Eu tô por Tem 2 horas de Kirtan, 2 horas de mantra, bhajan, né? E vai ter pizza vegana. Vai ter pizza vegana e vai ter noite de mantras também. Uma noite de mantras com pizza vegana. Então, quem estiver em São Paulo, não perca essa oportunidade de estar na Associação dos Devotos. Enfim, é muito importante, né? Muito gratificante. Você pode comer até pizza vegana, oferecida a Krishna. E é só vegano? As pizzas acho que sim. Né? Não tem com queijo, não? Não vai fazer umas com queijo. Você vai ter com Eles queijo. querem fazer com queijo, não vai Vai ter com queijo. Então, é isso. E amanhã vai ter o Bhakti Sangha, com o Bhakti Fest, com a presença de Bhakti Rasa e Ananta Vishnu. Né? Vão dar aula muito especial. Não percam também essa oportunidade de prestigiar. E eu também assisti pelas lives, né? Pelo Facebook, Instagram. Desculpa, pelo YouTube, né? Instagram não está mais usando o YouTube, né? Definitivamente. Desculpa, o Facebook. Não, Facebook não. Então, pelo YouTube ou Instagram. Vocês sabem mais que eu. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. E na terça? Na terça-feira vai ser o grande dia, né? Gora Purnima, que é o nosso ano novo, Hare Krishna, com a vida de Chaitanya no calendário Vaishnava. Nós seguimos o calendário, né? Gaudiya, que começa com Gaurabda, né? Que começou há 536 anos aproximadamente. Acho que foi isso, 536, né? Enfim, com a vida de Chaitanya, né? Então, essa encarnação de Krishna que veio para propagar o canto dos santos nomes, tudo que a gente faz aqui pela misericórdia de Chaitanya, né? Se não fosse Chaitanya Mahaprabhu, não estaremos aqui cantando Hare Krishna. Então, é muito especial esse dia mais importante, né, do nosso calendário. Vamos ter a presença de Maharaj Chandramukha e tem muitos devotos fazendo lives sobre Chaitanya Mahaprabhu no Mayapur TV à noite. Acho que às 8 horas eles estão fazendo live de Chaitanya Charitamrita. Maharaj Chandramukha também está fazendo às 7 horas no Vedanta Sem Pirula sobre Chaitanya Mahaprabhu. Então vale muito assim se conectar assim, com os passatempos, com a filosofia de Chaitanya, enfim, que nós temos acesso. Né? Tem um livro também chamado Ensinamentos do Sr. Chaitanya, né? Que são as instruções de Chaitanya para Sanatana e Rupa, que são discípulos dele. Né? Vale muito a pena estudar, é um livro acessível, qualquer um pode ler. Está disponível no Vedabase e também tem aqui na loja. Né?
Então, quem tiver interesse também tem na BBT, na nossa editora de livros, através do site Sankirtana Shop, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção, tenham todos um excelente dia em consciência de Cristo. Shila Prabhupada aqui já.